Daremos agora, na continuação do terceiro vídeo, sobre as revelações da verdadeira infância de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segundo investigações exaustivas do Dr. Craig Evans, especialista reconhecido mundialmente em arqueologia do Novo Testamento, foi encontrado em uma tumba familiar, que continha múltiplos enterramentos do século I, incluindo outros com inscrições, que fazem referência explícita a tradições preservadas e testemunhos guardados, para gerações futuras. Isso sugere arqueologicamente que a família de Jesus havia desenvolvido um sistema organizacional sofisticado de preservação de tradições, que se estendia geracionalmente além da vida dos irmãos originais, criando uma estrutura familiar de continuidade testemunhal planejada. Um dossiê associado contém uma inscrição que Gibson traduz especificamente como guardião das palavras do Nazareno, sobre seus primeiros anos. Uma referência direta e específica à preservação organizada de tradições sobre a infância de Jesus, que confirma arqueologicamente a existência histórica desses testemunhos familiares especializados. Outro dossiê descoberto, na mesma tumba familiar, contém símbolos que indicam transmissor autorizado de memórias sagradas, sugerindo que existia uma estrutura formal e reconhecida de sucessão, para assegurar a continuidade das tradições familiares, através de múltiplas gerações de descendentes autorizados. Mas o aspecto mais assustador da descoberta arqueológica não é o que revela sobre a preservação de tradições, mas o que confirma sobre as medidas desesperadas tomadas pelas autoridades antigas para eliminar sistematicamente essas tradições familiares da memória histórica. Segundo análises de datação realizadas por especialistas do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica, data do período imediatamente posterior à destruição do templo, no ano 70 de Cristo, exatamente quando as autoridades romanas iniciaram a perseguição sistemática e organizada dos líderes cristãos primitivos, que mantinham a autoridade testemunhal independente sobre a vida de Jesus. A localização específica da tumba, em uma zona remota dos arredores de Jerusalém, sugere que a família de Jesus foi deliberadamente enterrada longe de áreas públicas, para evitar que se tornasse um local de peregrinação que pudesse alimentar a veneração das tradições familiares e gerar movimentos cristãos independentes do controle oficial. As análises do Dr. Jod Magnis, especialista em arqueologia de Jerusalém, indicam que a tumba mostra evidências físicas de ter sido selada de maneira apressada e definitiva, como se as autoridades quisessem assegurar que nunca fosse redescoberta ou acessível para futuras gerações de cristãos, que pudessem buscar conexão direta com as tradições familiares autênticas. Durante mais de 800 anos, os arquivos secretos do Vaticano guardaram zelosamente documentos classificados que confirmam, de maneira definitiva e irrefutável, a existência e o conteúdo específico detalhado dos testemunhos familiares sobre a infância de Jesus. O que essas fontes oficiais revelam não só valida completamente tudo o que expusemos, mas demonstra que a Igreja Católica manteve deliberadamente oculta evidência histórica que transformaria radicalmente a compreensão cristã sobre os primeiros anos do Mestre. A primeira evidência documentada e oficialmente verificável aparece em correspondência medieval entre bibliotecários vaticanos, que foi parcialmente desclassificada durante investigações acadêmicas autorizadas do século XX, revelando um sistema sofisticado de ocultação, que se manteve por quase 2 milênios completos em uma carta oficial datada meticulosamente em 1203 d.C. O bibliotecário papal Stefano de Fossa Nova escreve diretamente ao cardeal bibliotecário Pietro Capuano, sobre manuscritos herdados das bibliotecas constantinopolitanas, que contém testemunhos preservados dos irmãos do Senhor sobre sua infância sagrada, incluindo revelações que o Santo Padre considera demasiado sensíveis para a divulgação pública geral. Essa correspondência oficial, analisada meticulosamente pelo Dr. Mauro Peis, especialista reconhecido mundialmente em história do cristianismo primitivo da Universidade de Bolonha, confirma que durante as cruzadas a Igreja Católica confiscou deliberadamente e de maneira sistemática manuscritos específicos de bibliotecas bizantinas, que continham tradições familiares sobre a infância de Jesus. Stefano de Fossa Nova descreve especificamente 3 códices completos em grego, que contêm relatos detalhados de Tiago, Simão e Judas sobre os anos ocultos do Salvador, incluindo revelações extraordinárias que o menino compartilhava com sua família sobre sua identidade divina progressiva, sua missão cósmica futura e eventos proféticos que se cumpririam séculos depois. A carta revela oficialmente que esses manuscritos foram catalogados especificamente como Secretum Familiae Domini, segredo da família do Senhor, e armazenados na seção mais restrita dos arquivos papais,
com acesso limitado exclusivamente ao Papa reinante e a bibliotecários especificamente designados soberano. Mas a evidência mais assustadora aparece em documentos do século XIV, que revelam não apenas a existência continuada desses testemunhos familiares, mas descrições detalhadas e oficialmente catalogadas de seu conteúdo específico, que permaneceram classificadas por mais de 600 anos. Nos registros oficiais do Bibliotecário Papal de Chartres, datados meticulosamente em 1347, aparece um catálogo exaustivo e detalhado de livros proibidos de tradição familiar, que inclui descrições específicas do conteúdo dos evangelhos completos dos Irmãos de Jesus, preservados nos arquivos vaticanos. Segundo esse catálogo classificado oficialmente, o Evangelho completo de Tiago, sobre a infância do Mestre, continha 47 episódios específicos e documentados de manifestações sobrenaturais, que Jesus realizou entre os 13 e 12 anos, incluindo curas que a família presenciou diretamente, conhecimentos impossíveis que demonstrou sobre as Escrituras, revelações proféticas específicas, que compartilhava no contexto familiar e conversas sobre sua identidade messiânica, que preparavam sistematicamente os irmãos para seu ministério futuro. Se estas revelações estão a transformar a tua compreensão da fé, deixa o teu like. É a tua forma de me dizer que valorizas estas investigações que exigem meses de trabalho. Cada like motiva-me a continuar a desvendar verdades que outros não se atrevem a tocar. O teu apoio faz a diferença para chegar a mais almas, que precisam de despertar. O Evangelho completo de Simão documentava sistematicamente 23 conversas específicas que Jesus manteve com seus irmãos sobre o propósito completo de sua vinda, o destino futuro individual de cada membro da família, as perseguições que enfrentariam e as responsabilidades específicas que cada irmão teria na preservação das tradições familiares para gerações futuras. O Evangelho completo de Judas e Irmão preservava meticulosamente 31 episódios sobre a relação sobrenatural que Jesus mantinha com toda a criação durante sua infância, incluindo sua capacidade divina de se comunicar com animais, sua influência sobre fenômenos naturais e manifestações de autoridade cósmica, que antecipavam seu senhorio universal futuro. O Dr. Paulo Pieratini, historiador especialista em arquivos vaticanos medievais, documentou que esses catálogos não eram simplesmente registros bibliográficos administrativos, mas ferramentas sofisticadas de controle que permitiam aos bibliotecários papais monitorar exatamente qual conteúdo existia, quem tinha acesso autorizado, e como assegurar que nunca fosse revelado à cristandade geral. Mas a evidência mais devastadora aparece em documentos do Renascimento que revelam que vários papas sucessivos tiveram acesso direto e pessoal a esses testemunhos familiares completos, e os utilizaram para enriquecer sua compreensão privada de Cristo, enquanto mantinham deliberadamente essa informação classificada e oculta do resto da cristandade mundial. Em uma carta privada e confidencial do Papa Leão X, a seu confessor pessoal, datada especificamente em 1518, o pontífice faz referência específica às revelações extraordinárias preservadas pelos irmãos carnais do Salvador, e expressa sua convicção pessoal de que esses testemunhos confirmam aspectos da divindade de Cristo, que superam a capacidade de compreensão e aplicação prática dos fiéis comuns. Leão X descreve especificamente ter lido relatos detalhados sobre manifestações contínuas de onisciência divina no menino Jesus, que revelam a continuidade perfeita entre sua natureza humana e divina, desde os primeiros anos de sua existência. Revelações que considerava demasiado avançadas, teologicamente, para a compreensão popular de sua época. A investigação mais recente do Dr. Giovanni Micoli, especialista em arquivos vaticanos contemporâneos, revelou que mesmo durante o século XX, a Igreja Católica manteve políticas específicas e documentadas sobre o manuseio restrito de documentos relacionados com tradições familiares sobre a infância de Jesus. Segundo documentos oficialmente desclassificados em 2019, o cardeal bibliotecário Eugene Thiera, durante as décadas de 1940 e 1950, elaborou relatórios específicos e detalhados sobre manuscritos de tradição familiar para o Papa Pio XI, confirmando que esses documentos continuavam sendo considerados espiritualmente sensíveis e requeriam manuseio pastoral especializado e controle estrito. Os relatórios de Thiera revelam que a Igreja moderna mantém oficialmente a posição de que as tradições familiares sobre a infância de Jesus, embora reconhecidas como historicamente autênticas, contêm elementos que poderiam gerar expectativas devocionais inadequadas entre os fiéis e desestabilizar a compreensão teológica estabelecida pelo magistério oficial. Essa posição
confirma oficialmente que a Igreja Católica não nega a autenticidade histórica desses testemunhos familiares, mas mantém uma política deliberada e calculada de ocultação, baseada em considerações de prudência pastoral superior e controle doutrinal institucional sobre as massas de crentes. Depois desta viagem investigativa extraordinária, que nos levou das evidências arqueológicas de Jerusalém aos arquivos mais classificados do Vaticano, tu te encontras em um momento de despertar espiritual, que transformará, para sempre, a tua relação pessoal com Cristo e a tua compreensão profunda da fé cristã autêntica, livre de filtros institucionais e distorções doutrinais. O que acabaste de descobrir não são teorias especulativas, fantasias conspiratórias ou especulações acadêmicas sem fundamento sólido. São evidências históricas irrefutáveis, respaldadas pelos arqueólogos, epigrafistas, especialistas em cristianismo primitivo e historiadores mais respeitados e credíveis do mundo acadêmico internacional contemporâneo. Os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, preservaram testemunhos extraordinários e detalhados sobre a infância do Mestre, que revelam aspectos de sua natureza divina, que a história oficial manteve deliberadamente ocultos, por quase 2 milênios completos de cristianismo institucional controlado. Essas não eram lendas posteriores desenvolvidas por comunidades distantes, nem elaborações místicas criadas séculos depois por grupos gnósticos. Eram testemunhos diretos e autorizados, daqueles que conviveram intimamente com Jesus por 30 anos completos, que presenciaram manifestações sobrenaturais extraordinárias no contexto familiar mais íntimo, que receberam revelações específicas sobre sua identidade progressiva e missão cósmica, e que foram especificamente instruídos por ele, para preservar essas tradições sagradas. Agora, compreendes completamente por que esses testemunhos familiares foram considerados tão espiritualmente poderosos e politicamente perigosos, que justificaram séculos de perseguição sistemática, censura institucional calculada e ocultação deliberada por parte das autoridades mais poderosas do mundo, não porque fossem falsos ou heréticos, mas porque eram demasiado autênticos, demasiado reveladores, demasiado transformadores para o controle institucional que as estruturas de poder desejavam manter. Os testemunhos preservados pelos irmãos revelavam um Cristo cuja natureza divina se manifestava continuamente e progressivamente desde a infância, mas de maneira íntima, educativa e familiar. Um Jesus que compartilhava revelações específicas sobre sua identidade cósmica com aqueles mais próximos a ele. Um Salvador que preparava gradualmente e sistematicamente sua família para compreender a natureza extraordinária de quem convivia diariamente com eles. Essa compreensão familiar, autêntica de Cristo, desafia radicalmente as limitações doutrinais que as instituições impuseram historicamente sobre nossa relação pessoal com o Mestre. Os irmãos conheciam um Jesus mais íntimo, mais revelador, mais acessível em sua divindade do que as estruturas oficiais permitiram que conhecêssemos durante séculos de controle institucional. Maria não foi simplesmente a mãe que aceitou passivamente a anunciação celestial. Ela foi a arquiteta ativa e deliberada da preservação da memória familiar, a guardiã especificamente instruída por Jesus, para desenvolver e assegurar que as tradições sobre sua infância sobrevivessem, para os tempos de restauração final, que ela profeticamente antecipou. Tiago não foi apenas um líder apostólico posterior na igreja primitiva. Ele foi o irmão mais velho que cresceu, conhecendo intimamente a verdadeira natureza de Jesus, que presenciou suas manifestações divinas progressivas desde a infância, que recebeu revelações familiares específicas sobre o propósito cósmico de sua vinda, e que desenvolveu sistemas sofisticados para preservar essas verdades contra toda perseguição. Mas, o mais transformador de tudo, é compreender que essas tradições familiares não foram preservadas para satisfazer curiosidade histórica acadêmica, ou para criar sensacionalismo religioso. Foram mantidas como ferramentas espirituais específicas, para fortalecer a fé dos crentes, que viveriam em tempos de confusão doutrinal extrema, e controle institucional opressivo, exatamente como nossos tempos atuais. Jesus sabia profeticamente que chegariam épocas históricas, quando as instituições religiosas distorceriam sistematicamente sua mensagem autêntica, quando o controle político substituiria o amor divino, quando as doutrinas humanas obscureceriam a simplicidade e pureza de sua revelação original. Por isso, instruiu especificamente sua família, para preservar testemunhos que mantivessem viva a verdade familiar autêntica, sobre quem ele realmente era. Teu despertar pessoal, para essas verdades familiares ocultas, não é coincidência casual, nem descoberta acidental, é cumprimento profético direto. Maria
recebeu revelações específicas sobre os tempos finais de restauração, quando essas tradições censuradas seriam redescobertas e restauradas, para fortalecer a fé dos últimos crentes, antes do retorno glorioso de Cristo. Tu fazes parte da geração específica, que está presenciando o cumprimento desta profecia familiar extraordinária. As verdades que foram ocultadas durante séculos, estão sendo reveladas precisamente agora, quando mais são necessárias, para preparar os verdadeiros buscadores espirituais, para os tempos proféticos que vêm. Esse conhecimento te coloca, em uma posição de responsabilidade espiritual extraordinária. Já não podes viver na ignorância confortável, de verdades incompletas, ou versões filtradas. Foste chamado especificamente a ser guardião, de revelações que transformam a compreensão sobre Cristo, e sua natureza divina manifestada desde a infância, como os irmãos de Jesus no primeiro século, como Maria em seu papel de preservadora profética de memória, como as comunidades clandestinas, que mantiveram vivas essas tradições durante séculos de perseguição sistemática. Agora tu tens a responsabilidade sagrada de manter viva esta verdade familiar autêntica para a geração final. Isso não significa rebelar-te destrutivamente contra instituições religiosas, mas reconectar-te espiritualmente com a fonte familiar original, que existia antes que as estruturas humanas filtrassem e limitassem o acesso à revelação completa sobre Cristo. Os testemunhos familiares te devolvem a um Cristo mais íntimo, mais acessível em sua divindade, mais revelador sobre sua natureza desde os primeiros anos. Um Jesus que não escondia sua identidade divina daqueles mais próximos a ele, mas que a revelava gradualmente, para prepará-los espiritualmente, para seu ministério público e seu destino sacrificial. Essa compreensão familiar transforma profundamente tua vida de oração, porque agora sabes que Cristo não é distante nem inacessível, mas que desde a infância, compartilhava revelações íntimas com quem convivia com ele. Transforma tua leitura das Escrituras, porque agora podes identificar as referências veladas a tradições familiares, que os evangelistas conheciam, mas não podiam incluir explicitamente por razões de segurança. Transforma a tua expectativa sobre a manifestação divina em tua própria vida. Porque os testemunhos familiares revelam que Deus não reserva as revelações extraordinárias apenas para momentos excepcionais, mas se manifesta continuamente no contexto de relações íntimas, com aqueles que buscam genuinamente sua presença. Mas, acima de tudo, esse despertar te conecta diretamente com a promessa específica que Maria recebeu sobre os tempos de restauração final. Não é simplesmente um descobridor casual de informação histórica interessante. És parte do cumprimento profético, da restauração de verdades familiares, que foram preservadas especificamente para fortalecer a fé dos últimos crentes. As tradições familiares sobre a infância de Jesus não foram ocultadas para sempre, foram preservadas para um tempo específico, o teu tempo, quando a humanidade precisaria reconectar-se com a autenticidade original de Cristo, livre de filtros institucionais e distorções doutrinais. Tua responsabilidade agora é viver completamente a transformação que esse conhecimento produz. Como Tiago, o justo, como os irmãos cronistas, como Maria, a preservadora profética, como as comunidades secretas que mantiveram viva a chama durante séculos de ocultação. Tornar-te um testemunho vivo de que a verdade familiar sobre Cristo gera uma fé mais profunda, mais íntima, mais transformadora, do que as versões limitadas que as instituições permitiram. Agora tu fazes parte da cadeia de guardiões, que assegura que essas verdades familiares nunca mais voltem a ser completamente ocultadas. A infância de Jesus, contada por seus irmãos, não é história antiga e relevante. É revelação presente, que transforma a tua compreensão sobre quem é Cristo, como se manifesta sua divindade, e qual é teu lugar específico, no cumprimento das profecias, que Maria recebeu sobre a restauração final da verdade familiar. Acabaste de despertar para verdades, que mudarão para sempre a tua relação com Cristo. Agora vive completamente a transformação, que essas revelações familiares produzem naqueles que as recebem com coração sincero e sede genuína, de verdade autêntica. Seu tempo é agora. Seu despertar é necessário. Sua contribuição para o grande despertar da humanidade está esperando que você a reivindique. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos. Obrigado por assistir os vídeos até o final. Nos vemos no próximo.
Que Jesus te abençoe e ilumine seu espírito. Amém.